higiene na introdução alimentar, tá? Então a gente vai falar sobre 3 grandes partes, 3 grandes pontos importantes. Primeiro, a higiene do alimento. Segundo, a higiene da mãe. Terceiro, a higiene do bebê. São os 3 muito importantes. Você não pode esquecer, você não pode deixar a dar bobeira em nenhum deles. Precisa saber bem, estar bem focado em todos eles. Começando pela higiene do alimento. Higiene do alimento tem 2 grandes pontos também. Conservação do alimento, está diretamente relacionado com a higiene, e a limpeza do alimento. Que aí sim, está mais ainda. Geralmente quando a pessoa pensa em higiene do alimento, pensa só em limpeza. Mas a gente precisa também lembrar da conservação, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar pela conservação. Pode conservar o alimento na geladeira? Pode, tá, pessoal? Pode sim. A geladeira conserva bem, mais ou menos entre 2 e 3 dias. Mas assim, como é a comida para um bebê, que não é tão resistente a alguns possíveis micro-organismos, algumas possíveis substâncias, toxinas, talvez tenha nessa comida, talvez apareça nessa comida. Como ele não é tão resistente, de preferência não deixe passar de um dia. Então, se for armazenar na geladeira, armazena aquele alimento que é para passar de um dia para o outro. Você pretende usar no dia seguinte. Não deixa chegar a 2, 3 dias, não. De preferência, não. E como que se armazena na geladeira? O alimento armazenado na geladeira, ele pode ficar até 2 horas após estar pronto. Mas tem que lembrar que esse alimento armazenado, ele tem que passar da panela para a geladeira. Não pode passar do prato para a geladeira, tá? Não pode, pessoal. Principalmente para bebês. Não pode nem para adulto, imagina para o bebê. Isso tem o risco de intoxicação alimentar, porque, enfim, depois do prato, já teve contato com o prato, teve contato com a colher, teve contato com a boca do bebê, teve contato com a sua mão, teve muitos contatos. Então, só deve armazenar na geladeira se for direto da panela para a geladeira. Do prato, não, tá, pessoal? E também tem que tomar alguns cuidados com a geladeira. A geladeira não pode estar lotada, porque isso pode comprometer e prejudicar a eficácia da refrigeração da geladeira, consequentemente a eficácia do armazenamento ideal, do armazenamento adequado da geladeira. Não pode deixar esses alimentos na porta da geladeira, porque o abre e fecha da geladeira pode também comprometer esse refrigeramento, essa refrigeração, o armazenamento. Então tem que tomar cuidado. Lembrar que frutas e legumes devem ficar na gaveta. Isso aquelas geladeiras que possuem gavetas. Se não possuir, deve ficar o mais longe possível do congelador, para ter um melhor armazenamento. E as carnes e laticínios devem ficar, ao contrário, deve ficar o mais próximo possível do congelador para aquelas geladeiras convencionais, tá, pessoal? Essas orientações são para aquelas geladeiras convencionais, que o congelador é em cima, então esse ar mais gelado pesa e vai descendo. Já tem as outras geladeiras, que o congelador é embaixo, ou que já se sabe que ela refrigera por igual na geladeira inteira. Quando uma geladeira se refrigera por igual na geladeira inteira, ou o congelador é embaixo, aí não muda muita coisa. Então pode botar a fruta onde quiser, mais que de preferência bote na geladeira, na gaveta, porque tem outras vantagens de botar na gaveta, como por exemplo proteger da umidade. Mas carnes, laticínios, se for essas geladeiras mais modernas, pode colocar em qualquer lugar. Tá, pessoal? Só não na porta. Tá, você vai armazenar na geladeira, mas onde você vai armazenar na geladeira? Qual recipiente? Dê preferência para os recipientes de vidro. Tá, pessoal? Os recipientes de vidro são muito melhores do que os recipientes de plástico, porque esses de plástico mais comuns possuem BPA, que é uma substância tóxica, e mesmo aqueles que são BPA-free, que se dizem livres de BPA, eles podem conter outras substâncias, e eles geralmente contêm outras substâncias que podem ser tóxicas e que são liberadas principalmente quando eles são esquentados, tá, pessoal? Além disso, recipientes de plástico são mais difíceis de fazer a limpeza, são mais difíceis de fazer a antisepsia. Eles costumam ficar com aquele odor do alimento, que o plástico é mais poroso do que o vidro, né? Claro. E o vidro, consequentemente, ele é mais fácil de fazer a antisepsia, mais fácil de fazer a limpeza adequada. A limpeza para bebês é extremamente importante. Você precisa lembrar desse ponto, tá? A gente não pode bobear nesse ponto de limpeza, principalmente relacionada a alimentos para os bebês. E o vidro também não tende a não ficar tanto com aquele odor do alimento, aquele odor do alimento antigo. E congelar. Pode congelar o alimento? Pode, tá, pessoal? Pode sim. Qual alimento pode congelar? Basicamente todos podem. Não é o ideal você congelar, mas pode, tá? A aula sobre o que não fazer na introdução alimentar, os principais erros da introdução alimentar, eu disse que um dos erros era congelar sempre. Idealmente, idealmente não congele, tá, pessoal? Deixa para congelar, porque pode sim perder algum valor nutricional. Então, se for possível
cozinhar todos os dias, ótimo. Ah, não é possível. Então, alguma situação mais, digamos assim, emergencial, que, por exemplo, viagem, por exemplo, vai ter que sair de casa, aí sim você congela para depois descongelar. Mas, se possível, a situação ideal é que não se congele os alimentos. Vai ter algum grande pecado? Não é nenhum grande pecado. Mas, enfim, vocês entenderam. E por quanto tempo pode ficar congelado? Por quanto tempo um alimento pode ficar congelado? Alguns alimentos podem ficar por muitos meses, muito tempo. Mas de preferência, alimentos de bebês não devem passar de 30 dias congelados. Então, sempre que você for armazenar um alimento, sempre que você for congelar um alimento, etiquete ele, tá? Deixa claro que alimento é esse e quando foi que se colocou, quando foi que se congelou. Para depois, quando descongelar, dê preferência se tiver o mesmo alimento no congelador e de 2 datas diferentes, dê preferência para o mais antigo, tá, pessoal? Então é muito importante também para não deixar passar os 30 dias. De novo, qual alimento pode congelar? Basicamente todos. O alimento, ele pode, assim como na geladeira, não sei se eu falei, da geladeira, o alimento pode ficar 2 horas pronto até a hora de ir para a geladeira. Da panela para a geladeira. Para o congelador é a mesma coisa. O alimento pode ficar até 2 horas pronto em ar ambiente, em temperatura ambiente. E sair também da panela para o congelador. Não pode sair do prato para o congelador, a mesma explicação para a geladeira, da geladeira, tá, pessoal? E se o alimento passar de 2 horas em temperatura ambiente, tem que consumir ou desprezar. Provavelmente você vai ter que desprezar, que essa qualidade, a segurança desse alimento já passa a ficar mais questionável. Então não é tão seguro assim. E o problema também é que alguns alimentos congelados não ficam com a consistência tão boa. Alguns legumes, alguns vegetais, tá? Se você congelar para depois descongelar, fica um pouquinho estranho, fica uma consistência estranha. Poder pode, mas fica uma consistência estranha. Existem sim estratégias para fazer esse congelamento sem alterar tanto a consistência do alimento. Tem alguns nutricionistas que orientam você fazer o processo de cozimento mais ou menos até metade do caminho, digamos assim, aí depois se congela, mas varia muito, existem outras estratégias. Então, pesquisa na internet, conversa com o nutricionista. Claro, tudo aqui que eu estou falando é para ajudar vocês, mas não façam sozinhos. Conversem com o pediatra, conversem com o nutricionista, tá? Para ajudar vocês. Mas, de novo, todos os alimentos podem ser congelados. E o descongelamento? A gente falou do armazenamento, tanto na geladeira, o alimento pode passar 2 horas em temperatura ambiente e vai para a geladeira, da panela para a geladeira. Lá pode ficar 2 a 3 dias, mas de preferência fica apenas 1. E pode ser também armazenado no congelador, o alimento congelado. De novo, da panela para o congelador, até 2 horas em temperatura ambiente, passa para ser congelado. No congelador, alguns alimentos podem passar diversos meses, mas de preferência não deixe passar de 30 dias. E quando for congelar, etiquete todos para saber a data do congelamento, tá, pessoal? E aí, depois de congelado, como é que descongela? Existem várias formas, praticamente todas as formas de descongelamento estão corretas, tá? Você pode tirar o alimento congelado e levar direto para a panela. Não é o ideal também, mas pode. Você pode tirar o alimento do congelador e fazer esquentar em banho-maria, tá? Pode também. Você pode tirar do congelador e levar para a geladeira para descongelar dentro da geladeira. E aí, depois de descongelado, pode ficar 2 a 3 dias, aí volta a ser a regra da geladeira. E você pode também descongelar no micro-ondas. Até pode, não é o ideal, mas pode também no micro-ondas. A única forma que com certeza você não pode fazer para descongelar esse alimento é simplesmente tirar o alimento e deixar a temperatura ambiente. Eu sei que as mães de vocês provavelmente faziam isso. Se duvidar, alguns de vocês também fazem isso, mas não pode, tá, pessoal? Não tire a carne e deixe em cima da pia, não tire o feijão e deixe em cima da pia, deixe em cima do balcão para descongelar. Não é seguro, tá? Existe o risco de intoxicação, existe o risco de contaminação e lembra que a gente está falando sobre bebês. Se uma contaminação, se uma intoxicação alimentar já é ruim para os adultos, imagina para um bebê. Então, depois de descongelar, toma cuidado no descongelamento e depois de descongelar também. Se por acaso o alimento já foi cozido e preparado e você congelou, depois de descongelar, vai ter que consumir ou desprezar. Depois, esse alimento que já está cozido e preparado, depois de descongelado, não pode ser recongelado, tá, pessoal? E agora não, se você congelou o alimento cru, você pode descongelar, preparar e cozer esse alimento e aí sim, depois de preparado e cozido, você tem até 2 horas para recongelar. Aí pode, tá? De novo,
novo, aquele alimento preparado, cozido, que descongelou, tem que ser consumido ou desprezado. Aquele alimento estava cru, congelado, pode ser preparado, cozido e recongelado em até 2 horas, tá, pessoal? 2 horas depois de pronto. E claro, a gente falou sobre a conservação na geladeira, conservação no congelador, como descongelar, onde armazenar, como descongelar. E uma dica muito importante, para evitar desperdício de alimento, congele em pequenas porções, tá, pessoal? Porque depois que você congelar, vai ter que usar. Depois que você descongelar, você vai ter que usar. Então, guarde em pequenas porções, não guarde em grandes porções, porque isso vai acabar resultando em desperdício, acabar resultando em você ter que descartar alimento, jogar fora. Isso não é bom, tá, pessoal? Certo? Então, a gente falou sobre conservação dos alimentos. Agora a gente vai falar sobre a limpeza dos alimentos, tá? Sobre realmente a antisepsia dos alimentos. Como é que se faz? Como é que se deve ser feita essa limpeza dos alimentos? É fácil, tá? Então, primeiro, você passa o alimento em água corrente. Essa água corrente já tira boa parte das impurezas, aquelas impurezas maiores, as impurezas sólidas, ela já tira boa parte. Depois, em um recipiente, uma bacia, qualquer coisa que você tenha, deixa esses alimentos de molho em água clorada, tá? Existe sim essas águas cloradas próprias para o alimento, ou em hipoclorito, água sanitária. Só tomar cuidado, tem que ser uma água sanitária própria para alimento, tá, pessoal? Tem lá no rótulo. Aí você, se for usar água sanitária, segue a orientação de quantas gotas para 1 litro de água. Sempre tem lá no rótulo, leia o rótulo. Então, ficou 15 minutos na água clorada ou no hipoclorito, na água sanitária, depois você vai tirar e vai usar mais água corrente para tirar esse excesso de cloro, tá, pessoal? Então é assim que se faz uma limpeza de alimento, é assim que é fácil, tá? Não é difícil. Existe aquela teoria de que usar no bicarbonato ajuda a tirar agrotóxicos, tá? Qualquer coisa você depois pesquisa aí. E eu também falei sobre isso na minha aula sobre introdução alimentar, tá aqui disponível no canal. Minha live 3, introdução alimentar, tem aqui, depois você vai lá e olha, eu falei sobre como usar bicarbonato para diminuir a concentração de agrotóxicos. Tem muita gente que faz isso. Então a gente falou sobre a higiene do alimento, conservação na geladeira, conservação no congelador, onde armazenar, como descongelar, tá, pessoal? E a gente falou depois sobre a limpeza dos alimentos. Agora a gente vai falar sobre a higiene da mãe, tá, pessoal? É um ponto que parece muito óbvio. Eu sei que provavelmente agora você deve estar estranhando higiene da mãe, eu falar sobre higiene da mãe, mas é incrível como muitas mães erram nesse ponto. Porque é um ponto tão simples, tão óbvio, que muitas erram. Erram com todo cuidado com a higiene e no preparo, tá, pessoal? Ou melhor, elas erram em vários pontos da sua própria higiene e do preparo do alimento. Então, toma muito cuidado com as mãos. Toma muito cuidado com a limpeza das mãos, com a limpeza dos utensílios que você vai usar, da panela e dos utensílios, dos acessórios que você vai usar para o preparo desses alimentos, tá? Então, todo cuidado ainda é pouco, porque, enfim, a gente está falando sobre bebês e sobre a alimentação de bebês, tá? E, por falar no bebê, agora a gente vai falar sobre a higiene do bebê. O bebê se suja muito mesmo, é normal, é esperado que o bebê se suje muito, e é assim que tem que ser. Como eu falei, eu não sei se todo mundo estava aqui, provavelmente não, mas eu falei na aula sobre... na aula Meu Filho Não Come. Eu falei que o processo de aceitação do alimento pelo bebê, o processo que o bebê passa para aceitar o alimento, para consumir esse alimento, ele tem 4 grandes fases, 4 passos. E a velocidade pelo qual ele passa por essas fases, por esses passos, varia muito, tá, pessoal? Então, o primeiro passo é a criança aceitar a comida na sua frente, aceitar a comida no seu pratinho. E isso é facilmente percebido nos sinais de prontidão. O bebê, ele passa, quando ele tem sinais de prontidão, ele passa a demonstrar interesse pelo alimento que um adulto está comendo. Ele passa a tentar pegar esse alimento, tá? Ou seja, ele está aceitando esse alimento na frente dele. Ele está aceitando para ele esse alimento. Provavelmente ele não vai aceitar tão bem assim todos os alimentos logo de uma vez, tá? Isso é normal. Mas para que ele consiga consumir, ele primeiro de tudo ele vai ter que aceitar a presença desse alimento, o que não é tão fácil, tá, pessoal? Muitas vezes você vai colocar o pratinho na frente dele, ele já vai dar um tapa no pratinho, como se quisesse tirar, como se estivesse tirando mesmo esse alimento da frente dele, tá? Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, depois que ele já passa a aceitar melhor esses alimentos, ele passa a interagir com o alimento. Não necessariamente ele vai levar para a boca, tá? Não nesse primeiro momento, mas ele já passa a interagir com o alimento. Ele já passa a tocar,
a amassar, joga no chão, joga na sua cara, e é assim mesmo, tá, pessoal? É assim que tem que ser, é assim que o bebê vai, é isso que o bebê vai fazer, é por isso que o bebê vai passar, e vale para todas as crianças. E é aí que a criança costuma se sujar muito e sujar tudo ao seu redor. E só para concluir, depois do segundo passo, do primeiro passo é aceitar, o segundo passo é interagir com o alimento, o terceiro passo é levar o alimento para a boca. Muitas vezes, quem está, talvez até quem quase sempre, ele vai levar para a boca e vai cuspir, porque nesse processo ele vai estar se familiarizando com a textura do alimento, com o sabor diferente do alimento na sua boca, porque até um dia desses ele estava acostumado com apenas leite, tá? Seja o leite materno, seja as fórmulas. Agora não, agora ele já está começando a levar diferentes alimentos, diferentes sabores, diferentes texturas para a boca. Pode ser que ele cuspa, pode ser que ele engula. E o quarto passo é quando ele leva para a boca e efetivamente engole esse alimento, e efetivamente ele se alimenta. Então, já que hoje a gente está falando sobre higiene, a gente precisa falar mais sobre esse segundo passo. Tá? O bebê precisa se interagir com o alimento, ele precisa se familiarizar para que ele pare de entender esse alimento como uma ameaça. Então, se a criança está se sujando, agradeça a Deus, tá? Ela já está aceitando a comida, ela já passou do primeiro passo e agora está no segundo. Daqui a pouco, se você manter uma consistência, se você manter a persistência e tiver muita paciência, daqui a pouco ela vai passar para o terceiro passo, começar a levar esse alimento para a boca. Daqui a pouco ela vai começar a se alimentar. Aí você reza e comemora e agradece a Deus, tá, pessoal? De novo, nesse segundo passo ela já está se familiarizando para depois levar para a boca. E se ela vê alguém fazendo isso, alguém fazendo o mesmo, tende a ser mais fácil, principalmente se for da criança. O ser humano tende a copiar, tende a aceitar mais fácil algo se ele vê alguém fazendo. Isso é do instinto. Então, se ele vê, se for possível você mostrar outra criança se alimentando, fica mais fácil ainda dessa criança aceitar levar essa comida para a boca. Mas até lá, ela vai sim se sujar muito, ela vai sim tocar e pegar e jogar em todo lugar, ela vai sim se sujar muito e sujar tudo ao seu redor.